Olá, tudo bem? Que alegria podermos estudar mais um tema, não é, nesta série. Nós estaremos estudando ao longo de 5 temas o assunto do discipulado aqui com vocês. Nós vamos responder perguntas como qual é o modelo bíblico de discipulado? Como foi que Jesus trabalhou para discipular os seus discípulos? Que peculiaridades há na igreja adventista para a formação de discípulos pensando no tempo final, no tempo escatológico no qual nós vivemos? Esses temas nós estaremos trabalhando aqui agora ao longo desses momentos que seguem, não é? E é uma alegria podermos trabalhar esse tema, o discipulado, porque de fato ele é muito importante para a vida cristã, é essencial. E vocês estão vendo que aí o discipulado está ilustrado com uma plantinha, porque nós entendemos que o discipulado é um processo, não é um ato isolado. Pensa numa sementinha que é colocada na terra, a terra é cultivada, irrigada, né, protegida, então essa semente germina, vem aí a plantinha, essa planta cresce, produz fruto. Esse é o ideal da vida cristã. Que uma semente do Evangelho, né, sendo colocada, ou a semente do Evangelho sendo colocada no coração, possa germinar, produzir fruto, e essa pessoa possa chegar no nível de maturidade espiritual, preparando-se para ver Jesus na sua volta e sendo muito útil aqui nesta terra. Portanto, o discipulado é fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sem um processo de discipulado. Não existe adventismo sem um processo de discipulado. Mas nós queremos começar as nossas considerações fazendo uma análise de um texto bíblico fundamental que é Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20. O assunto do discipulado na Bíblia é tratado na grande comissão evangélica. E a gente encontra em cada um dos evangelhos uma versão para a grande comissão. Mas a grande comissão de Mateus, essa que está no capítulo 28, a partir do verso 18, é a mais completa. E aqui nós encontramos a raiz do tema do discipulado e nós vamos, nesse momento, ler com vocês. Agora, lembrem o seguinte, aquele era um momento muito, assim, decisivo para o início da igreja cristã, porque Jesus já havia ressuscitado, havia permanecido 40 dias aqui na terra, e agora ele se reúne pela última vez aqui na terra com os discípulos em um monte na região da Galileia. E ali naquele monte, o texto bíblico diz, aqui a partir do verso 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós queremos aqui analisar alguns detalhes desse texto. Primeiro, a gente vê aqui Jesus mencionando a sua autoridade. Jesus havia ressuscitado após uma morte vitoriosa na cruz. Ele já havia tido o consentimento de que o plano da salvação que ele veio efetivar havia sido realizado com sucesso. E por ter sido vitorioso na cruz, não ter pecado e ter cumprido o plano da redenção como nosso Salvador, Jesus recebe toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. E é com esta autoridade que ele envia os discípulos, que naquele momento representavam a igreja, para cumprir a missão. E quando Jesus os envia, o texto bíblico nos fala aqui que ele usou 4 verbos para definir a grande comissão. O texto diz que ele expressou o ide, o fazer discípulos, batizando e ensinando. Portanto, 4 verbos. Quando a gente analisa estes verbos, a gente encontra aqui qual é o cerne, qual é a ordem mais importante do texto. Qual é a ordem mais importante na grande comissão? Podemos dizer assim, qual é o coração da grande comissão? Para a gente entender isso, vamos analisar aqui os verbos. 3 destes verbos estão no particípio grego, que é o verbo ir ou indo, o verbo
batizando e o verbo ensinando. Esses três verbos estão no modo particípio, como eu disse. E a gente tem aqui o verbo fazer discípulos ou discipular, que está no imperativo grego. Por que isso é importante? Isso é importante porque, como em português, quando a gente fala assim que algo é um imperativo, significa que aquilo é uma ordem. Então, na linguagem original da Bíblia, quando a gente olha um imperativo, a gente está entendendo que aquele verbo que aparece é o centro do ensino, é o centro da mensagem, é a ordem propriamente dita. E os verbos que aparecem no particípio, nesse caso, são verbos auxiliares do verbo principal. Isso significa que é como se a gente estivesse dizendo assim: fazer discípulo é a razão de ser da grande comissão. Ela existe para realmente fazer discípulos. Esse é o coração da mensagem. Agora, como é que a gente vai fazer discípulos? Usando os verbos que estão no particípio, ou seja, indo, batizando e ensinando. E aí Jesus, na sequência, ele diz assim, que estaria conosco ou estaria com a sua igreja na medida em que a igreja cumpre a sua missão até o fim dos tempos. Diante disso, gente, vem aqui para nós uma reflexão clara. A igreja existe para fazer discípulos. A grande comissão existe para nos ensinar que fazer discípulos é a razão de ser da igreja. Nós não podemos nos esquecer que todos esses verbos são importantes. É importante a gente ir, é importante a gente batizar e a gente ensinar. Porque através dessas três ações nós estamos fazendo discípulos. Mas a gente não pode esquecer que o centro da questão aqui é fazer discípulos. Ou seja, todo o nosso planejamento, toda a nossa organização missionária deve ter isso em mente. Nós existimos para cumprir a grande comissão e o coração da grande comissão é realmente fazer discípulos. Eu gostaria que vocês agora pensassem comigo um pouquinho. O que significa fazer discípulos? Quando é que a gente, nesse processo aí de cumprir a grande comissão, quando é que a gente chega à conclusão de que uma pessoa é um discípulo? Veja, como eu disse, fazer discípulos não é um ato isolado, é um processo. Isso significa que não há um ponto final, é um processo para a vida. E isso vai se consumar, logicamente, com a volta de Cristo Jesus. Então, quando a gente trabalha para trazer uma pessoa para a igreja, para fazer esta pessoa começar o seu processo de vida cristã, nós precisamos fazer uma relação entre o que está escrito aqui em Mateus capítulo 28, na Grande Comissão. Nós precisamos envolver o processo do discipulado com o indo, com o batizando e com o ensinando. Agora, a grande pergunta que surge é: quando é que a pessoa se torna um discípulo nesse processo inicial? Aí vocês estão vendo na tela a imagem de Donald McGavran. Donald McGavran viveu no final do século XIX e o século XX. Foi um homem importante nesse processo aí de evangelização, porque o seu pai era um missionário. Ele, na verdade, nasceu na Índia. E o seu pai, sendo americano, era missionário lá na Índia. E ele tinha uma função importante ali, depois, quando também se tornou missionário. Mas McGavran começou a observar que a igreja quase não crescia, o evangelismo não avançava naquela região, porque havia um processo muito longo em que as pessoas estavam procurando formar discípulos e então batizá-los
e então ensinar o processo da vida cristã para eles. E então, estudando esse processo, McGavran chegou a uma conclusão de que a ordem estava invertida, ou seja, que o fazer discípulo era o ir inicial a Cristo. E aí ele separou o discipulado em dois processos. Primeiro, o discipulado, segundo ele, é o ir inicial a Cristo, ou seja, a pessoa aceitou Jesus, é um discípulo, e aí esta pessoa deve ser batizada imediatamente, e aí a formação discipular vem depois, dizia ele. Porque antes havia essa demora, né? Primeiro a pessoa se tornava um discípulo com todo um processo de experiência cristã para depois ser batizada. Ele disse, não, é inverso. O ser discípulo é o ir inicial a Cristo. Vindo a Cristo, se tornou discípulo, vem o batismo. E aí o ensino é algo posterior. Só que o que acontece? Essa experiência de McGavran se tornou o padrão para o meio evangélico. Ele mais tarde se tornou o fundador do Instituto Fuller, né, de crescimento de igreja, lá em Pasadena, na Califórnia. E o processo ensinado por ele se tornou padrão no meio evangélico, inclusive entrou no meio adventista, de certa forma. Mas, historicamente, a Igreja Adventista entende o processo da formação discipular um pouco diferente. E eu vou explicar para vocês. Se vocês olharem no manual da Igreja Adventista, lá vai dizer assim, que antes de nós batizarmos uma pessoa, nós precisamos dar a ela os ensinamentos básicos da vida cristã. É por isso que nós usamos o estudo bíblico, por exemplo, não é? Nós damos os ensinamentos básicos da vida cristã, a pessoa se torna consciente da responsabilidade que está assumindo, a pessoa começa então a viver a experiência da vida cristã e então ela é batizada. Nesse processo, ela, por exemplo, abandona os vícios que tem, ela muda um pouco o seu estilo de vida, ela começa a entender o que é o estilo de vida adventista, ela entende quais são os requisitos do discipulado, e então ela toma uma decisão consciente, é batizada. E aí começa uma segunda fase, como McGavran disse, que é a fase de um ensino mais profundo, não é? E aí o processo do discipulado continua até a volta de Cristo Jesus. Portanto, nós entendemos, e isso é muito evidente na Bíblia, que o discipulado é um processo, é algo longo, é algo para a vida, não tem um ponto final. Mas nós entendemos que é importante a pessoa ter um preparo essencial, um preparo básico antes dela ser batizada. O fato de dizer assim, eu faço um sermão, a pessoa aceita Jesus, então ela já é um discípulo e tem que ser batizada. Isso nós achamos ser um pouco precipitado. Por quê? Porque às vezes há vícios a serem vencidos, a pessoa precisa entender qual é o compromisso que está fazendo, ela precisa entender qual é a responsabilidade que ela está assumindo. Então, assim, a gente dá um estudo bíblico básico para ter uma noção básica da decisão que está tomando e experimentar os primeiros momentos ali, a primeira experiência a ser vivida do que é ser um discípulo dentro do estilo de vida bíblico e adventista. E então a pessoa é batizada e aí segue o que Jesus mencionou aqui, não é? Segue o ensino posterior que vai levar a pessoa a crescer na experiência cristã e na maturidade cristã. Portanto, gente, recapitulando aqui, o discipulado é um processo. O discipulado é um processo que começa quando a pessoa faz o contato com a igreja ou com alguém que conhece o Evangelho. A sementinha do Evangelho é plantada ali, essa semente germina, não é? A pessoa tem os primeiros ensinamentos, o primeiro contato com a Bíblia para conhecer as verdades essenciais da Bíblia. Então a pessoa se decide por Cristo Jesus, aí ela é batizada, e aí começa a segunda fase, que é o ensino mais profundo da Bíblia,
um processo que vai durar a vida inteira, o envolvimento dela com as coisas da igreja, ela vai trabalhar para discipular outras pessoas e assim ela vai crescendo na experiência cristã. Mas lembrando bem que o discipulado é o centro da grande comissão evangélica, é o coração da missão da igreja. A igreja existe para fazer discípulos e todo o processo nosso de evangelização deve ter como base a formação discipular, que envolve o ir, que envolve o batizar, que envolve o ensinar, que envolve, de fato, esse processo de levar a pessoa a um nível de maturidade espiritual. Nós vamos continuar conversando sobre isso, mas é importante a gente lembrar que o coração da comissão evangélica é fazer discípulos.